Ela é cantora, intérprete, musicista, atriz, educadora e apaixonada pelos ritmos e poesias presentes na música brasileira. O Conexão Regional de hoje recebe Bruna Volpi, na companhia dos músicos Marcelo Silveira no violão e Juan Espínola na percussão. Bruna, seja bem-vinda. Obrigada. E é uma pergunta que eu faço para você e estendo aos outros músicos. Quando que a música entrou na sua vida? Desde pequenininha. E foi como? Foi através do seu pai? Não, eu sempre gostei, desde pequenininha mesmo. Tem vídeo meu com 3 anos cantando. E daí, aos 8 anos, eu entrei no Conservatório Carlos Gomes de Campinas. Comecei a cantar em coral, fazer aula de música e não parei mais. Agora os meninos, não sei. Marcelo, como que é a sua história? Quando eu tinha uns 7 anos, eu fiz aula de teclado, que meus pais me incentivaram e eu fiquei fazendo aula por 5 anos, mais ou menos. Aí eu comecei a tocar guitarra e continuei tocando guitarra, fiz faculdade de música e tocando guitarra. E aí eu comecei a tocar violão não faz tanto tempo, assim, eu sou mais guitarrista, assim. Eu fui uma das que incentivou ele a ir pro violão. Verdade. E é basicamente isso, assim. A história vem desde os 7 anos, mais ou menos. E você, Juan? Eu também, desde pequeno, através do meu pai, que era ritmista de escola de samba. Aí eu me apaixonei pela percussão, bateria, tô até hoje. E tem a história que o pai dele deu um pandeiro na mão dele, falou, entra no quarto e só sai quando estiver tocando. Pandeiro é pesado. E qual que é seu último trabalho aí? Como que tá o seu trabalho atual agora? Então, eu lancei um CD no passado, né, que eu fui patrocinada pelo FIC, da prefeitura, uma lei de incentivo da prefeitura. E agora eu estou gravando o segundo. Eles estão, inclusive, na banda, tocando comigo. Esse segundo é independente. E o primeiro foi mais uma mescla, assim, de tudo que eu gosto, né? Tanto que o nome do CD é Bruna Volpi mesmo, porque foi um retrato de tudo que eu gosto de cantar, de tudo que eu já... É um retrato meu musical, assim. E então tem um MPB um pouco jazz, tem frevo, tem uma citação ao maracatu, tem samba, tem choro. E agora esse segundo CD está mais voltado para o samba mesmo. Então a banda é mais regional de samba, assim, né? Violão, pandeiro, cavaquinho. Não tem piano e bateria como no outro, assim. Então esse vai ser bem sambão, assim mesmo. Tá bem animado o CD. E como que foi a recepção desse seu primeiro trabalho, desse seu primeiro CD? Ai, foi uma delícia, viu? Eu fiquei meio com o pé atrás por misturar tantos gêneros, assim. Fiquei com medo por não ser tão comercial, né? Não ser tão popular. Tem umas coisas bem diferentes, uns arranjos bem diferentes. Mas como eu já tenho um público que gosta de mim cantando, principalmente samba, a maior parte do meu público é do samba, né? Eles acabam abraçando, gostam, eles foram bem abertos para ouvir coisas diferentes. Cada um tem sua música preferida. Tipo, esse CD não tem uma música que seja que seja unânime, assim, que é a preferida de todo mundo. Cada um vem falar, eu gosto mais daquela, e outro gosta mais de outra. Ele tá agradando bastante, assim. E para vocês, Campinas é uma cidade musical? Existe lugar suficiente para se tocar? Existe público? Eu acho que é uma cidade musical no sentido de que tem muito músico bom. Então, nossa, agora tá com muito músico da Unicamp, né? E tem até gente que vem de fora para cá tocando. Eu acho que tem muitos músicos bons mesmo, assim. Você vê por aí, você vai nos barzinhos, nos saraus, tem bastante gente boa. Mas, infelizmente, o lugar ainda não... Deixa a desejar Deixa, é difícil. Aqui a gente toca mais... Os lugares que a gente mais toca do nosso estilo, assim, tem... Pode falar os nomes? Pode, claro. O Tonicos, o Almanac e a Casa São Jorge, né? Então, são as casas que a gente mais toca, assim. Tem a Casa Rio também, que uns amigos nossos tocam, tem um samba legal. Mas para samba, MPB, ainda tá meio... Mas vocês acham que falta público ou falta espaço?
Eu acho que falta espaço, porque o público tem bastante, tem Sempre bastante a recepção público. é sempre positiva. Sim, né? esses lugares lotam todos eles, assim. Tem Pra boa música tem pouco espaço. pra boa música tem. Pô, tem o Escuta o Cheiro também, tem alguns sambas, assim, que o povo, os próprios grupos de samba fazem, tem bastante disso, sabe? Não é um lugar específico. O próprio... Tem a iniciativa de se criar Isso. uma cena para que a coisa aconteça. Daí tem vários aí, até desculpa eu não citar, agora a gente esquece, mas tem bastante samba assim, que o próprio grupo de samba monta e faz um samba de domingo em algum lugar, assim. Cibipiruno. O Cibipiruno, Escuta o Cheiro, mas lugares mesmo, assim, casas de show, daí é complicado, né? Aí, do ponto de vista aqui do consumidor de música, tá? Se existe o público e existem os músicos de boa qualidade, na opinião de vocês, estendo a pergunta aos três, por que falta espaço, então? Por que se resume a tão pouco, uma cidade tão grande como Campinas, e se resume a tão poucos espaços, na opinião de vocês? Olha, eu acho porque eles dão espaço mais pra música mais comercial, né? No caso, né? A maioria dos bares, eles abrem mais pra música muito comercial, que eu acho que não é muito o nosso caso. Né? Porque o maior público são de estilos mais populares, né? Sim. Então, coisa que toca mais na rádio, assim, né? Sertanejo universitário, pop rock, pagode, né? E esses estilos têm um público maior. Então, a maioria das casas, quando abre, vai mais garantido para esse viés comercial. ir para onde tem um público maior, né? Então eles abrem. O público realmente é maior, né? Então é uma coisa mais garantida. Então acho que a explicação que eu tenho é essa. E vocês acham que a cidade valoriza a música que é produzida aqui? A cidade... A cidade como um todo, a população abraça o que é produzido aqui, o que é criado aqui, os músicos daqui. Eu acho que de uns tempos pra cá tem crescido isso, felizmente. Não sei se eu que só tô acostumada a tocar nos lugares que o público recebe bem, mas onde a gente vai, eles recebem super bem, estão sempre acompanhando, conhecem os músicos, são fãs, assim. Tem um público bem bacana que dá muito valor, assim. A gente tem um pessoal que vai em todos os shows, que filma, fotografa, divulga, ajuda bastante. Então, acho que tem crescido isso, sim. E o que vocês acham que falta para a coisa acontecer mesmo? Tocar em rádio faria diferença? Vocês acreditam que tocar? Faria, sim. Faria. É que é difícil ter acesso, né? Porque as rádios também tocam no Jabá, né? o que é conhecido, né? Também, porque se tocar Bruna Volpe em São Paulo, é muito pouca gente lá que me conhece, né? Imagina, então acho que eles apostam no que é conhecido. É mais a gente que não está na mídia, acaba não tendo acesso para... Isso que eu ia te perguntar, você tem tocado fora da cidade? Tem tocado em outros centros, como São Paulo, por exemplo? Raramente, não é sempre não. Eu tenho tocado bem mais aqui. Mas falta oportunidade de tocar fora, falta convites, falta divulgação, falta o trabalho chegar lá? Não chegou lá, né? Porque aqui eu já bastante gente já me conhece. Então o povo me chama já. Ninguém me conhece em outras cidades, assim, é mais quando alguém indica ou acha pela internet, né? Mas por enquanto eu tô... pelo boca a boca mesmo. É mais boca a boca mesmo. De formiguinha. Isso. O advento de rede social, de internet, o acesso a se produzir, se gravar fisicamente trabalho hoje é mais fácil do que era há 15, 20 anos atrás. Mais fácil. Vocês acham que isso melhorou, facilitou a vida de muito músico ou pulverizou muito a divulgação dos trabalhos e acabou acontecendo essa coisa meio monocultural de só tocar determinados estilos, determinadas músicas que o modelo de negócio, de retorno é mais rápido e é maior? Na opinião de vocês, eu estendo novamente a pergunta aos três,
Que vocês acham? O acesso à gravação facilitou e a divulgação pela rede social facilitou ou pulverizou demais, assim, o leque abriu demais? Eu acho que as duas coisas, né? Eu também acho. Facilitou e ao mesmo tempo também ao ficou mesmo tempo, entupido de coisa. Assim, Muita né? informação, né? sim, é aquilo, tipo, hoje em dia qualquer um que quer aprender a tocar violão, por exemplo, né? Pega um site aí que ensina os acordes, daí a pessoa aprende 5 acordes e já fala que é música, né? Sendo que, por exemplo, o Marcelo estuda há anos, né? Violão. A sua formação Eu sempre toquei guitarra, né? Mas você estudou, você se formou em alguma universidade aqui da região? Me formei na Unicamp, fiz música popular, fiz guitarra lá. Fiz 2 anos no Conservatório de Tatuí. Fiz um tempo na ULM também, O LM é? São Paulo, mas foi muito pouco tempo, nem conta E muito. como que aconteceu essa migração da guitarra pro violão? Acho que foi um lance mais de estilos, assim, porque quando eu tocava guitarra, na minha cabeça o mercado musical era uma coisa, e quando eu comecei a ver outras formas de tocar música, eu me interessei pelo violão. Tocar música brasileira é quase que indispensável você tocar violão, sabe? Porque é o que é de mais, digamos, original desse século e tal. Então, eu acho que o violão veio por osmose, assim. Se eu estava escutando música brasileira, eu tinha que tocar violão, sabe? Claro que tocar guitarra também é muito interessante, música brasileira, mas eu achei que estava faltando alguma coisa, que era principalmente o violão. Mas a guitarra, a história da guitarra foi por causa de rock and roll? alguma Foi, coisa eu assim? era pré-adolescente, né? Então, eu escutava Iron Maiden. E acho que até a universidade que aliás, até hoje eu escuto rock, né? Não é nada assim, taxativo, mas na universidade eu acho que abriu mais o leque, sabe? E eu acredito nisso pro público também, que vocês estavam falando, né? Eu acredito que a gente só sabe se tem oportunidade ou não quando chega no público, se tem público ou não quando as pessoas ouvem. É fácil falar que um estilo ou outro estilo dá mais dinheiro ou não, se você não deu o outro lado pro público, né? Isso a gente vê por aí. Então, o jabá, é claro que não tem como fugir das rádios, né? As rádios grandes, todo mundo depende de dinheiro para entrar nelas. Mas há, hoje em dia, um nicho alternativo, um nicho que é da música independente. Então, em São Paulo, por exemplo, tem várias rádios, a Rádio USP, por exemplo, e várias casas, Casa do Núcleo, Puxadinho, e vários lugares que são desse mercado, sabe? Assim, parece que essa junção não é possível agora, do mercado, do mainstream com o alternativo, com o que é independente. Mas acontece. Em Campinas é menor, como a gente estava falando, em Campinas é difícil, assim. Mas a gente tem rádios que apoiam a gente, Sim, né? também. Tem a Educativa, que apoia a gente toca lá. Tem a Rádio Cultura, Cultura, de que é de Amparo. Tem uma rádio imprensa, de outra cidade, eu não lembro. Me perdoa, mas eu não lembro o nome. Mas esses dias mesmo, meu pai mandou uma mensagem que o amigo dele estava lá e escutou. Então tem umas rádios assim que Existe apoiam. ainda algumas Sim, ilhas existe. algumas pequenas Sim. portas, né? Ainda Sim, bem. o nicho independente existe. Em Campinas é realmente difícil. Em São Paulo parece que o negócio respira mais, as pessoas falam mais disso. Você acha que proporcionalmente, pelo tamanho, vamos fazer um paralelo aqui com São Paulo, proporcionalmente os nichos lá são, os espaços são maiores do que aqui? Sim, eu acho que sim. Assim, você está dizendo que se Campinas fosse do tamanho de São Paulo, você teria a mesma proporcional, oportunidade. de Eu acho acordo que com o não. tamanho da Não, cidade. proporcionalmente, eu acho que é bem menor. Lá a cidade tem anos de história disso, né? Aqui a gente não. Aqui os projetos de lei de incentivo à cultura não são recentes aqui e a cidade é menor, então envolve um incentivo diferente também, né? Lá o incentivo é diferente, eu não sei se é melhor ou pior, mas quando tem uma cidade 16 vezes maior que Campinas, as coisas funcionam diferentes, né? Eu não estou dizendo que estar em São Paulo é melhor ou pior, não estou Sim. dizendo isso. Estou dizendo que em Campinas é difícil trabalhar com música que tem um público que aprecia a arte e não somente
a saída naquele bar, porque a maioria desses lugares que tem música comercial, a música acaba sendo uma segunda parte do serviço. Um atrativo comercialmente falando. Exatamente. As pessoas não vão para escutar música como elas fazem quando a gente toca. Quando a gente toca esse tipo de música, as pessoas geralmente vão para ver a gente tocar. Nesses bares, a música é uma segunda opção. As pessoas estão lá para beber, se divertir, tá tudo bem nisso, não é um julgamento. E a música é um passatempo. É uma trilha sonora. É uma trilha sonora, isso. A gente, quando a gente se envolve com outro tipo de música, que é a música brasileira, ou jazz, ou improvisação, alguma coisa parecida com isso, a gente depende de pessoas que queiram nos escutar, porque tem uma mensagem, que tem alguma coisa. Acho que assim, resumindo, é isso. Ok. A gente vai ouvir um pouquinho de Bruna Volpe e sair para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até mais. Não quero mais uma explicação. Tô fora do jogo, isso é jogo de azar. E quem sai perdendo é meu coração. Oh não, não. Apostar minhas fichas, não quero outra vez. Fui contar com a sorte, vejo o que ela fez. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A gente está de volta com mais Conexão Regional, recebendo hoje a cantora Bruna Volpe, acompanhada dos músicos Marcelo Silveira e Juan Espíndola. O que vocês ouvem hoje em dia? Sem ser samba, tá? Vamos. Samba não vale agora, nesse momento. O que vocês têm ouvido de música brasileira? Olha, eu tenho ouvido muito, por causa dos CDs, eu tenho ouvido muito os meus amigos. Então eu tenho ouvido Adriano Dias, o Coquinho, o Rodolfo Gomes, o Daniel Romaneto me mandou música. Ih, tem um monte de amigo, eu não vou nem começar a falar, senão vou deixar pessoas chateadas, mas eu gosto muito, são amigos muito queridos, muito talentosos. Eu me sinto muito privilegiada de conhecê-los e então eu tenho atualmente até ouvido mais amigos meus do que o povo que está na mídia, assim, conhecido. E da mídia em geral, um nome rapidinho, assim. Na mídia... Deixa eu ver o que eu tenho ouvido recentemente. A gente vai fazer um show de Noel Rosa, dia 4 de setembro. Então eu tenho ouvido também o Noel Rosa tive que ouvir esses dias para montar o repertório. E você, Marcelo? Eu tenho ouvido bastante que não seja samba. Acho que Dori Caymmi eu tenho ouvido, Gilberto Gil, Djavan. Assim, que eu tô lembrando de música brasileira agora. E de fora? De fora, ultimamente eu tenho escutado bastante os guitarristas novos do jazz, que é uma galera de peso, assim, e que estão, digamos, mudando um pouco a cena do jazz mundial, assim, mudando, e, claro, outros instrumentistas também, saxofonistas, bateristas, pianistas, mas eu tenho me interessado pelos guitarristas agora para ver o que eles estão fazendo, assim, né? Mais ou menos isso. Hoje em dia eu ouço muito samba, black music, né, como sempre, né, e músicas latinas também. E o que tem? De nomes assim, que eu gosto muito, que eu sou fã, né, uma banda espanhola chamada Ojos de Brujos, né, e uma banda argentina chamada Gotham Project, que eu mais ouço assim ultimamente.
E músico que você, uma cantora, alguém que você se espelha, assim, que você olha e fala, nossa, eu quero ser quando eu crescer. Ai, acho que é a Leni Andrade, Elis Regina, Rosa Passos. Acho que as 3 mais tops para mim são elas. E do seu trabalho agora, o CD que você está produzindo? Clara Nunes também. Ah. Oi? Do CD que você tá em projeto agora, como que tá o andamento do projeto do CD? A gente está partindo para as últimas músicas agora. O Marcelinho tem feito o arranjo de grande parte delas, o Juan toca, o Marcelo toca também. Então estamos terminando agora, pintou uma música nova semana passada, o repertório ficou maior do que a gente esperou, porque teve música que eu não consegui deixar de fora. Tá muito bom assim o repertório, eu tenho recebido músicas muito legais. Então a gente terminando tem mais umas 4 aí para gravar, vai ter 12 faixas e terminando de gravar, daí a parte burocrática, mandar para ensaio, shows de lançamento. E como que funciona a parte burocrática, assim, para as pessoas que não imaginam que acham que é só entrar num estúdio, gravar e prensar o CD e acabou. Como que é esse outro lado da música que as pessoas pouco sabem, assim, como que funciona? Nossa, é uma burocracia bem chatinha, assim, bem trabalhosa. Mas eu tenho auxílio dos caras do estúdio, né? O André Mais e o Maurício Cajueiro sempre me auxiliam. Então Qual estúdio daqui da cidade? Cajueiro Áudio. Então eles sempre me auxiliam, mas tem que pegar a autorização de todos os músicos, né? A autorização dos compositores. Isso tem uma série de documentação de todo mundo, de todos os envolvidos. Daí tem que registrar todas as músicas, né? Tem um registro, não sei se é nacional, de toda música tem que ter um número lá de registro. E também com a fábrica que vai fazer o CD. Vai prensar. Que vai prensar. Tem tudo isso. Então, eu não tenho muito problema com o lance de direito autoral, porque todos são amigos meus, né, assim. Então, quando é música já Tom Jobim, assim, daí já tem uma... além dessa burocracia tem um mais trabalhinho a mais, e um trabalhinho a mais também. Mas é complicadinho, um monte de documento, ainda nem, nessa parte ainda não me acostumei, porque é meu segundo CD ainda, né? Mas é sempre assim, shows também, tem toda uma burocracia, que é bem diferente de tocar em bar, né, por exemplo. Tem uma série de documentos que você tem que entregar e tem que estar em dia, eles vêm, você tem que estar sempre renovando, tem que pagar ECAD para todos os shows. Então, eu perco boa parte da semana sempre resolvendo burocracia. Esses entraves jurídicos aí. E o processo criativo? Existe uma técnica, hoje eu vou produzir alguma coisa, ou como que é? Tá dirigindo, ver alguma cena, alguma coisa do cotidiano que te remete a alguma coisa. Como que é o teu processo criativo? E mais uma vez eu estendo a pergunta ao Marcelo e ao Juan. Eu gosto de quando eu recebo as canções, eu gosto muito de gravar música inédita, principalmente por eu sentir que é mais eu ainda, fica mais eu ainda a música, né? Fica a minha identidade, é a minha interpretação sem uma influência, porque eu cantar uma música que já foi gravada por uma Nana Caymmi, por uma Elis Regina, que são intérpretes muito fortes, você não consegue fugir daquilo. É muito difícil criar em cima, elas já dão uma interpretação muito marcante, muito forte, é difícil fazer diferente. Então, se você pega uma música crua, que nunca foi gravada, você consegue dar a sua própria interpretação. Então, por isso que eu gosto muito de gravar essas músicas inéditas. Então, sempre que eu recebo, eu escuto muitas vezes elas. Às vezes, de cara, eu gosto de uma, não gosto de outra. E quando ela vai entrando, quando eu vou sacando a essência, de repente muda. Eu gostei mais dessa e menos daquela, justamente por causa da interpretação que vem.
Então eu vou ouvindo e fecho os olhos, imagino, canto junto, ou já imagino como eu cantaria. Eu sempre vou ouvindo, imaginando como que eu cantaria. E daí que eu falo, nossa, essa aqui, eu já ligo pro Marcelo, faz o arranjo dessa aqui. Esse processo de fazer arranjo, compor, arranjar para grupo, arranjar para violão solo, qualquer coisa assim, acho que depende muito de músico para músico, que eu já vi músicos responderem coisas totalmente diversas, assim. Para mim é um momento que eu espero mesmo para ter mensagens, assim, sabe, de trechos de músicas que eu já escutei, de rítmicas que estão interiorizadas, sabe? E de repente isso acontece do nada e forçando, pelo menos para mim, não dá muito certo. Eu fico tentando fazer e no final, quando eu acabo o arranjo, eu falo, não ficou tão legal assim, sabe? Mas quando a coisa vem mais automática, nem que demore uma semana, nem que demore um tempão ou uma hora, para mim funciona melhor, mas é o meu caso, né? Cada um funciona de uma forma, estuda de um jeito, arranja, compõe de um jeito. No caso desse segundo CD, o Marcelo manda o arranjo pra mim que ele fez e eu bolo a percussão, geralmente dá certo, né? E a gente conversa um pouco, assim, como que poderia melhorar, cada um vem com as suas ideias e acaba dando certo, tá dando certo. Às vezes vocês bolam até separados, né? Às vezes o Juan nem ouviu o arranjo ainda, ele já chega. Eu já tô, Ai, preciso de achar, olha o que eu pensei, já mostra um super arranjo. Mas como ele toca percussão, o cara tem mais que fazer que prestar atenção no que ele está falando, porque ele sabe o que funciona e o que não funciona muito mais que eu. Se fosse o contrário também, se eu falasse para ele, no violão isso aqui é melhor, ele ia falar, vamos testar isso então. Então acho que é uma junção mesmo, um arranjo nunca é de um só, né? Não, a gente sempre junta. É impossível. A gente valoriza muito a opinião do parceria. outro. Eu sei que ele toca violão, ele toca percussão, então a gente, cada um na sua praia, junta, a gente troca muitas opiniões. Então acaba rolando meio que junto, assim mesmo. Todos vivem de música hoje. Tá? É difícil? Eu sei que a pergunta é super clichê. Mas porque no Brasil a grande maioria nunca é uma coisa só, né? Mas é complicado viver de música. É muito complicado, muito. E uma das coisas é exatamente isso que a gente falou das pessoas terem acesso à informação muito fácil. Então, a gente vai num lugar e pede um cachê, daí vai, e a gente, né, estuda há anos, formados, e daí vai o cara que só aprendeu lá na internet. No livrinho, baixou o livrinho. Vai lá e pede 60 conto, daí, e a gente às vezes perde, né? Mas não é em todo lugar, porque, por exemplo, esses bares que a gente falou, tem todo um critério de seleção. Eles têm um critério, né? Mas é mais assim, evento fechado, que a pessoa não entende muito de música, vai cotar o orçamento, assim, daí acaba optando pelo mais barato, né? E a gente não pode, né, cobrar o que esses caras, porque esses caras não vivem de música, né? Então a gente perde para eles e a gente não pode trabalhar cobrando tão barato, porque não compensa, a gente tem todo um gasto, né? Sim. Por exemplo, essa burocracia mesmo que eu te falei, tem um super gasto para fazer esses documentos. Cada show que eu pago ECAD, nota fiscal, é tudo coisa que a gente tem que pagar. Então, nem compensa a gente cobrar um preço tão baixo, porque a gente tem muito gasto. A gente que faz tudo direitinho, assim, né? O assunto ECAD. Vocês concordam, discordam com a política do ECAD? Como que funciona para vocês, músicos, que, com todo o respeito do mundo, claro, vocês são conhecidos regionalmente, como que funciona? Você paga, o ECAD te devolve alguma coisa que não necessariamente financeiro, mas existe uma política de uma mão de duas vias? O ECAD te oferece alguma vantagem ou não? Vantagem não. Eu sempre pago ECAD, sempre que eu paguei foi 10% do meu cachê. Eu tenho que dar pro ECAD. Mesmo os shows do meu CD, sim, eu tenho que pagar, assim. O ECAD é 10%. Então, 10% de tudo que eu ganho vai pro ECAD. Agora a vantagem, eu não sei não, viu? Nunca perguntei para os compositores se eles receberam essa... Eu pesquisei recentemente,
existe a possibilidade de eu pegar a autorização de cada um desses músicos. Sim. Mas eu soube disso muito pouco antes do show e era um processinho também meio complicado, que tinha que fazer... De cada show, de cada de repertório. cada show e pegar a assinatura de cada um. E tem músicos desse CD que moram meio distantes, então não deu tempo. Mas eu até vou pensar de fazer isso para os próximos. Assim eu já pago o próprio compositor. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes a gente fica com mais um pouco de Bruna Volpe. Até mais. Eu fui passar no Lero Lero pra grelhar meu bife. Encontrei a Marinette toda de agasalho. Me chamou de mau caráter, cachorro patife. Disse que minha casa está fora do seu baralho. Eu não sei qual o motivo dessa ignorância, já que cedo eu lhe mostrei todo o meu apreço. Comprei cata de aporria da minha lambança, um samba sincopado sem saber do preço. Ô Marinette, deixa disso que eu esqueço compromisso. Só um bom chá de sumiço e volto logo pra São João. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Conexão Regional, recebendo a cantora Bruna Volpe. Bruna, contato para show. Contatos, telefone 019 99713 3476 ou pode contatar por e-mail também, que é bruna.volpe, com i, @gmail.com ou através do site www.brunavolpe.com.br. E calendário de show para a segunda quinzena de setembro agora, tem alguma previsão? Tem alguma casa fechada? A gente está com mais eventos fechados, vamos fazer um casamento, eu e o Marcelo também vamos fazer um, mas a gente está com um projeto novo agora, que é toda primeira quinta-feira do mês, no Tonicos. É um projeto que se chama Bruna Volpe Homenageia, que eu falei do Noel Rosa. Então esse primeiro show vai ser a estreia. Dia 4 de setembro, no Tonicos, faremos Bruna Volpe Homenageia Noel Rosa. E toda primeira quinta-feira do mês, a gente vai estar cada mês homenageando um intérprete, um compositor, um poeta brasileiro. E vocês têm algum projeto paralelo? Algum de vocês? Eu toco com outras pessoas, além da Bruna, né? E, na verdade, com quem chama, assim. Então, às vezes eu toco com a Martina Marana, às vezes eu toco com o Juninho Pereira, são alguns músicos daqui. Mas um projeto meu mesmo, ainda não. Eu tô formulando aos poucos aí o que eu tô querendo fazer, mas em breve. Por enquanto, Só com os outros. Só. E você, Juan? Além da Bruna, trabalho com Velha Arte do Samba, né, que é daqui de Campinas. Los Guajiros, que é música latina, né? Menezes, o Ziza. DZR Trio, que é mais pop rock, MPB. E o Zumbideira, que é um grupo de samba rock. Então, aproveitando, toda terça-feira ele toca com o DZR Trio, no Tonicos também. Todas as terças. Nossa, aliás, a gente só vai divulgar Tonicos, porque com Velha Arte também, de 15 em 15 dias eles fazem no Tonicos. Então, na sexta-feira que vem, ele vai estar com Velha Arte lá no Tonicos. E essas outras vertentes que você toca, você percebe que tem, fora essas casas Tonicos, Casa Rio, Casa São Jorge, só essas casas pontuais, tem aberto espaço para esses outros ritmos latinos? No caso da música latina, nem tanto, né? A gente toca num restaurante mexicano, do El Tambo, né? Que é comida mexicana, latina. E na São Jorge, que abre espaço, né? Mas não são muitos espaços, não.
Mas o samba e o samba rock tem mais espaço aqui. Tem na mais região. aceitação também? Sim, Ah, sim, mais aceitação também. É. Tá. Daí que eu travei agora. Deu branco aqui. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa. Ah. Você falou a próxima quinta e depois falou dia 4 de setembro. Quando que vai passar o programa? Então, eu não tenho data, mas tudo bem. Isso daí a gente... Tá. Não falei próxima quinta. Próximo. É, que você falou da Velha Arte e você falou a data do Tunicos, 4 de setembro. Falei, é. Aí eu falei, nossa, e se passar dia 6 de setembro? Não, mas acho que A gente vai tocar dia 4 de setembro. Só do Juan que eu falei, do Velha Arte, próxima sexta. Eu Sexta, quinta. Tá, não, depois a gente... falei. dá uma É ideia. porque tem as reprises também. É, depois, de né? 15 Ah, de- tá, legal. Peraí, gente, deixa eu dar uma consultada nas minhas colinhas aqui. Pede pro Sérgio só Você um não minutinho. fala, você nem ia divulgar a data. Né? Não. Ah, não sei se podia e tal. Claro que O deve. Tunicos vai ter que pagar uma grana pra vocês. Pena que a gente não vai ter nenhum da prefeitura pra divulgar aqui. É. Tá, vamos lá? Vamos lá, Marquinhos? Vou perguntar de música pop, tá? Agora um pouquinho. Pop? É. O quê? Vamos lá? Foi? Além de samba, 3, 2, 1. Além desses ritmos que são um pouco menos populares, fazem parte da história da música brasileira, da música popular brasileira. Vocês escutam música pop brasileira? Alguma coisa que toca em FM ou não? Que toca em FM popular, que eu digo. Pra ser bem sincera, eu não sei responder essa sua pergunta porque eu não ouço rádio. Então eu nem sei o que toca, o que não toca. Mas eu ouço alguma coisa de pop, sim, eu ouço... É que existe várias classificações, assim, né? O que é pop, o que não é Pop rock. pop. Mas, por exemplo, eu adoro o Lenine. É um tipo de pop. Agora eu não sei te dizer aqui. O Marcelo acho que ouve mais. É brasileiro mesmo, eu não escuto, acho que nenhum brasileiro. Norte-americano, assim, europeu, eu até escuto, mas é mais ligado ao rock, assim, mas pop mesmo, eu acho que não. Quando eu escutava a rádio educativa aqui de Campinas, que eu parei de escutar, ela às vezes tinha uma programação que era um pouco mais pop. Eu até gostava. Mas daí eu não escuto mais, faz tempo. E rádio mesmo, só quando é pop rock norte-americano ou rock mesmo. Eu não escuto pop, assim. Eu tenho percebido assim que essa coisa de eu não ouço rádio tem se tornado cada vez mais frequente. Isso, as pessoas estão abandonando o rádio. Na opinião de vocês, é porque a rádio ficou tão comercial que as pessoas exatamente. abandonaram, tirou o pé e falou, pô, eu não Olha, preciso mais. esses dias no carro, eu fui fazer uma seleção daqueles números no rádio, sabe? Pra você deixar De gravado. rádio. Selecionou duas. Tem não uma. 6, eu selecionei 2. Porque não dá, você vai... conseguiu duas? É, eu consegui 2. Você vai trocando a rádio e ou é religiosa, essencialmente religiosa, ou é de música hiper, ultra comercial. E a única... que eu lembro que a primeira que eu selecionei foi a CBN, de notícias. É, CBN. Quer dizer, tem alguma coisa errada, eu acho. Não sei lá, porque... eu não- Pra gente que não gosta muito de ouvir essas músicas muito comerciais, é difícil. E também não tem nada melhor que você fazer sua própria seleção, né? Agora que é tão fácil de gravar um Exatamente, CDzinho, um pendrive. Que você não precisa necessariamente de ter a música fisicamente. Você disponibiliza as suas músicas, estão no seu site para download? Ah, então sim, eu disponibilizei gratuitamente para baixar meu CD, quem se interessar, no site brunavolpe.com.br. Então, quem se interessar em conhecer, pode baixar. Também tem página no Facebook, onde eu divulgo todos os shows, músicas novas, vídeos novos. E no YouTube também, tem bastante vídeo de shows nossos. Quem quiser dar uma conhecida lá no repertório. E estendo a pergunta aos três. Vocês são contra a pirataria? Baixar música ilegalmente, esse tipo de coisa ou não?
Eu não sou contra, Eu sou, também não, eu sou até a sou favor. a favor. Tanto que eu mesma disponibilizei o meu, né? As minhas. Eu acho que é muito bom, nossa. A gente ter acesso. Ainda mais a gente gosta de um tipo de música que não toca na rádio. E que é Se a gente difícil. fosse comprar, ainda mais os CDs desse tipo de música são mais caros. O CD já é E caro. hoje É. em dia os músicos não ganham, a banda, o grupo, não ganha mais muito com venda de CD, né? É com show mesmo. É com É show, mais um show apresentação. mesmo. O que a gente tem que entender é que o mercado mudou, a forma como se vende arte, como se vende música mudou bastante. Acaba sendo até uma utopia, achando que o seu disco é o seu principal método de renda. Isso, na minha opinião, está cada eu vez acho- mais difícil de acontecer. E não volta mais, dificilmente. Sim, Ah, agora que eu entendi. a gente está na época do compartilhamento mesmo. E o músico, se você pegar esse nicho que eu te disse da música independente, alternativa, tem bandas que não estão na TV, obviamente, que tocam 25 vezes por mês e tem um bom cachê e que só essas pessoas conhecem. Nós não vendemos CD de milhões, não é nada disso. Vende mais é a pessoa que gosta mesmo, que quer ter fisicamente o Isso, CDzinho exato. ali, É. que coleciona, né? Mas tem Exatamente. casos Mais e para casos. efeito de coleção mesmo do que para ouvir, porque eu conheço, eu acho que vocês também devem conhecer um monte de gente que compra o CD, vai lá e guarda, né? Isso. Ai, tem E gente que fica gosta. no Tem gente que MP3 vem, tipo, no último show que eu fiz no Tonicos mesmo, eu vendi todos os CDs que eu levei. Daí chegou uma pessoa, ai, eu quero um CD. Eu falei, ai, acabou, mas no site tem. Ah, não, então eu vou esperar o próximo show, porque eu quero o CD mesmo. Então tem gente que gosta de ter o CD, o encarte, né? de manusear na mão. Então né? tem, mas tem gente que prefere só baixar, então cada um com a sua preferência. Sim. Ok. Bruna, muitíssimo obrigado pela Eu sua que presença. agradeço. Marcelo, obrigado. Obrigado Juan, eu. obrigado. Fica aqui o convite estendido para quando for lançar o próximo trabalho, tá? Opa, obrigada. Obrigado. Bom, Também agradeço a vocês e aos meninos que me acompanharam. ok. O Conexão fica por aqui, mas antes de ir embora, mais um pouco de Bruna Volpe. Até mais. Na inocência de ser, na verdade de ter, no destino a ver, guardar